Você já se perguntou qual é a maneira correta de criar a tua carteira de investimentos? Ou você já se sentiu inseguro em relação a alguma decisão de ativo que vai compor a tua carteira de investimento? Bom, se você já se viu em qualquer uma dessas duas situações, esse vídeo é para você. Nele eu vou te explicar qual que é o passo a passo para você criar a tua carteira de investimentos de forma profissional e nunca mais passar por essa indecisão e inseguranças em relação aos seus investimentos. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Laila Vitória, eu sou consultora e mentora de investimentos para brasileiros que moram na Europa. Nesse vídeo eu quis trazer ele porque na minha jornada como consultora e como mentora, eu vejo muitas pessoas querendo começar a investir e se introduzindo ali de forma autodidática no mercado financeiro, o que é ótimo, você pode fazer isso de forma didática, né, com certeza, mas geralmente essas pessoas ali, elas cometem o mesmo erro. E assim, eu tô vendo esse erro acontecer tantas vezes, por isso que eu vim aqui trazer esse vídeo para vocês, para te salvar desse grande erro. E qual que é esse erro? É justamente começar a construir ali a carteira de investimento de forma amadora. Sim, essa é uma palavra bem chata de usar, mas é isso que eu vejo acontecer bastante. O pessoal começa a construir, escolher os investimentos ali de uma forma bem desleixada e amadora. Como é que é isso? Bom, imagina que uma pessoa começa a querer investir, né, se interessa pelo mercado financeiro. O que geralmente ela faz? Ou ela procura através do Google ali quais as melhores ações para investir naquele ano, o que é super errado. Ou ela pergunta para um amigo que ela conhece, ou algum colega de trabalho que ela conhece que já investe, ela pede indicação de investimento para esse amigo, ou ela vê ali pelo Instagram, pelo YouTube, alguns influencers falando de investimento e ela quer ir lá e ela vai e investe num ativo que aquele influencer indicou. E isso é a maneira totalmente errada. Eu quero falar aqui para vocês, pessoal, o momento de você escolher os ativos que vão compor a tua carteira é o último passo. Antes de você decidir qual ativo vai para a tua carteira e a porcentagem que ele vai ocupar na tua carteira, você deve passar ali por uma série de preparação para que você chegue nesse momento e você não tenha dúvidas. Quando o pessoal chega nesse momento de escolher qual ação, qual classe de ativo, qual porcentagem, por quanto tempo eu devo escolher esse ativo, é porque eles ignoraram todas essas etapas antes, então eles não têm segurança nenhuma para tomar essa decisão. E vai lá e compra a coisa errada, toma a decisão errada, fica inseguro, fica ansioso com a própria carteira de investimentos e, enfim, a gente sabe o que acontece depois. Vem uma crise, a carteira cai, a pessoa vende e fica no prejuízo. E a maneira correta e a maneira profissional de você construir a tua carteira de investimentos, então, é fazendo cada um desses passos que eu vou trazer aqui para que você prepare tanto o seu emocional, tanto quanto o seu financeiro, tanto quanto o teu conhecimento também, para que sempre que você precise construir ou fazer a manutenção da tua carteira de investimentos, você faça sem hesitar e sem se preocupar demais se aquela é a decisão correta ou não. Bom, então sem mais delongas, né, qual que são esses passos? O primeiro passo que você vai tomar antes de escolher investir nos ativos na tua carteira é você construir a tua reserva de emergência e proteger o teu patrimônio. Então, aliás, são dois passos dentro de um, né? São duas etapas dentro de um. E é essa proteção financeira que você precisa ter. Primeiro é reserva de emergência. Eu tenho certeza que você está cansado de ouvir isso. Para investir você precisa da reserva de emergência, mas é porque é a realidade, tá? E o seguinte, pessoal, a reserva de emergência, ela não é só importante para que ela te salva quando você passe por algum problema financeiro, como problema de saúde, ou você perdeu o emprego, ou você está tirando um ano sabático, enfim. A reserva de emergência para o investidor, ela te ajuda a não usar o teu investimento, ela te protege, né, de você ter que acessar os seus investimentos antes da hora, porque quando você acessa o seu investimento antes da hora, isso pode fazer um estrago muito grande na tua carteira e atrasar muito o teu resultado, e você vai ter que começar tudo de novo. Então você precisa construir a tua reserva de emergência, deixar ela guardada para que, de fato, todo o dinheiro que vai para os seus investimentos, você não precise dele e você nunca vai precisar acessar esse dinheiro até você de fato chegar no usufruto dos seus investimentos. E a parte 2 desse primeiro passo é a proteção do seu patrimônio. E por patrimônio aqui a gente entende tanto os seus objetos físicos, certo? Quanto também a tua saúde e o teu bem-estar. Então o que significa? É você, por exemplo, ter um bom plano de saúde para que você, de novo, não passe por apuros e precise tirar o dinheiro dos teus investimentos, porque vamos supor que você tem uma reserva de emergência, mas talvez ela não seja muito grande, ou você acabe passando por um problema de saúde, ou alguém da tua família, o problema de saúde é muito grande e nem a reserva de emergência cobre. Então é interessante que você tenha um bom plano de
saúde que cubra aí todas as despesas de exame, hospitalar, etc. e tal. Outro exemplo, por exemplo, é você ter um seguro para tua casa, para o teu imóvel. Se você tem um negócio, é você ter um seguro para o teu negócio também. É você ter um plano ali de sucessão familiar, como seguro de vida muito bem feito também. Enfim, é você proteger de fato todos aqueles bens ali te asseguram, certo? Como casa, carro ou teu negócio, e você proteger ali a tua saúde e o teu patrimônio. Então essa proteção de patrimônio é simplesmente evitar que você vá à ruína, certo? Quando aparecer um contratempo, você tem que usar todas as suas finanças e você vai para a ruína, fica sem dinheiro e tenha que acessar os seus investimentos. Então o primeiro passo, faça a sua reserva de emergência. Segundo passo do primeiro passo é você ter certeza que todos os seus bens e você e a tua família estão assegurados e não vão entrar na ruína caso o pior aconteça. O segundo passo, extremamente importante, pessoal, porque assim, o que faz você se dar bem e escolher os seus investimentos bem é você entender o porquê que você está investindo. Essa é a primeira pergunta, tá? Por que que você está investindo? E como que você decide isso? É quando você estabelece objetivos, tá? Isso é muito importante. Assim, não existe você investir sem traçar objetivos. Se você vai num consultor, num assessor, quando esses grandes milionários vão no banco ou numa grande gestora de investimentos, essa é a primeira coisa que o profissional faz. E é isso que eu faço quando eu atendo o pessoal que vem fazer consultoria comigo. A gente traça os objetivos. E isso porque os investimentos, eles são alocados para te ajudar a atingir os seus objetivos. Então não é você que sai por aí escolhendo quais os melhores investimentos, tá? Você tem que saber qual é o melhor investimento para cada um dos seus objetivos. Então, nesse passo, você vai colocar no papel todos os seus objetivos e você vai colocar ali os detalhes mais específicos possível. Por exemplo, você tem que dar um nome para esse objetivo, você tem que dar uma data para esse objetivo, você tem que estabelecer ali o quanto de dinheiro você precisa para esse objetivo. O importante também é você definir o nível de importância para esse seu objetivo. Por exemplo, você pode querer investir para daqui 5 anos você fazer um mochilão pela Ásia, mas ao mesmo passo você também pode querer investir para comprar uma casa para você e para tua família daqui a 10 anos. Então assim, não é que o teu mochilão pela Ásia não seja importante, mas geralmente, né, o objetivo ali de comprar uma casa é um pouquinho mais importante do que o mochilão na Europa, porque é onde você vai morar, é onde a tua família vai morar. Então é interessante a gente colocar ali também níveis de importância naquele objetivo pra gente. Então a gente tem aqueles objetivos ali que são mais desejos, são mais sonhos, que assim, vai ser ótimo se a gente alcançar, mas se a gente não alcançar também não vai ser, né, o fim do mundo na nossa vida. E tem aqueles objetivos ali mais nobres, né, como por exemplo, eu quero morar em tal país, eu quero que meu filho vá para uma faculdade fora do país, eu quero ter uma casa no campo, enfim, são aqueles objetivos assim que de fato mexe com o nosso emocional, que eu chamo eles de os objetivos nobres. Então separa os seus objetivos nobres dos objetivos que são mais desejos, e para todos eles você tem que definir o quanto você precisa para atingir esse objetivo e quando você tem que atingir esse objetivo. Uma vez que você define os seus objetivos e o tempo e quanto que você precisa, ali você já começa a entender que tipo de ativo faz sentido ou não. Por exemplo, se você tem um objetivo de fazer uma viagem daqui 3 anos, você não vai colocar ações para esse objetivo, porque ações elas precisam ali de pelo menos 10 anos. Mas se um dos seus objetivos ou seu único objetivo na hora de investir é você viver de renda daqui a 30 anos, aí você pode colocar um nível de agressividade na sua carteira bem maior, porque você só precisa desse dinheiro daqui 30 anos, e 30 anos aí você pode colocar bastante renda variável, ações, fundos, ETFs na tua carteira de investimentos. Então é por isso que você precisa definir bastante os teus objetivos, porque aí fica muito claro a que tipo de investimentos, as características dos investimentos que você precisa para alocar a cada um desses seus objetivos. E outro exemplo que eu gosto de trazer é, como eu sei que a maioria de vocês querem investir para ter uma outra aposentadoria, para viver de renda daqui a alguns anos, é interessante que você estabeleça quanto que você precisa para viver de renda. Por exemplo, se você precisa de uma renda passiva, ou você quer uma renda passiva de 1.500 euros quando você se aposentar, você vai precisar que a tua carteira ela tenha pelo menos ali 1.500 euros de patrimônio, porque aí 1.500 euros, quando você reinveste esse dinheiro, você consegue ali perto
de 1.000 euros ou 1.500 euros. Então é interessante você entender em números quanto que você precisa para você saber exatamente o quanto que você precisa acumular em patrimônio até chegar na hora de você viver de renda. O terceiro passo agora, depois que você protegeu as suas finanças, você definiu bem os seus objetivos, o terceiro passo é você definir o seu perfil de investidor. Falando de uma maneira mais geral, a gente tem 3 perfis de investidores. Então a gente tem o conservador, a gente tem o moderado e a gente tem o agressivo. Não necessariamente, eu também nem gosto de advocar dessa maneira, você não precisa ser apenas um desses 3 perfis, tá? Você pode ter ali uma mistura dos dois ou alguma coisa entre eles. Por exemplo, você pode ser mais conservador, mas se a tua carteira é para longuíssimo prazo, não tem porquê todos os ativos na tua carteira serem conservadores, porque aí você vai acabar perdendo a rentabilidade e você não vai chegar no teu objetivo, por mais que você tenha muito tempo pela frente. Então, por exemplo, é sempre interessante você colocar os ativos na carteira de forma que você respeite o teu nível de agressividade. Por exemplo, se eu sou um conservador, eu não quero muita agressividade, mas também entender que se os seus objetivos aceitam maior agressividade porque eles estão lá na frente muito prazo, você também entende que você pode esticar a agressividade da tua carteira. Então, por exemplo, aí você seria um conservador moderado. Mesma coisa se você for um moderado, tá? Você pode ser um moderado, geralmente você fica ali em 50-50, né? 50 renda fixa, 50 renda variável, mas se você tiver algum dos seus objetivos em curtíssimo prazo, por exemplo, 2, 3 anos, não faz nenhum sentido você ter ativos moderados para esses objetivos, porque para objetivos de curtíssimo prazo, os ativos têm que ser conservadores, tá? Ativos ali de renda fixa. Então, deu para entender? Você vai definir o seu perfil de investidor que você vai usar como base para escolher seus ativos, mas leve em consideração cada um dos seus objetivos ali, porque alguns deles vão precisar de um nível de agressividade bem menor do que o seu perfil ou um nível de agressividade bem maior do que o seu perfil. Então, essa flexibilidade é muito interessante. Então, de novo, por isso que é interessante você entender os seus objetivos para você escolher os ativos e a agressividade desses ativos da maneira correta. E o quarto passo aqui no nosso processo de carteiras de investimentos profissionais é você determinar a alocação dos seus ativos. E a alocação de ativos é você colocar ali qual que é a porcentagem da tua carteira que vai ser em ativos de renda fixa e qual a porcentagem da tua carteira vão ser em ativos de renda variável. E essa alocação, né, esse processo de alocação de ativos e você escolher a porcentagem de renda fixa e renda variável, ela vai de encontro com a sua definição de perfil e também com seus objetivos. Então, assim, esses 3 passos, seus objetivos, seu perfil de investidor e a tua alocação, eles andam junto, tá? Eles têm que trabalhar ali em harmonia. Por quê? Quando você vai decidir a alocação dos seus ativos, você vai usar o teu perfil de investidor como base, ou seja, você é conservador, moderado ou mais agressivo. Se você for mais conservador, você vai ter ali um nível, uma porcentagem de renda fixa bem maior na tua carteira. E quanto mais agressivo você for, o nível de renda fixa ele vai abaixando na tua carteira e o nível de renda variável vai aumentando. Só para você ter uma ideia aqui de número, eu gosto de definir o seguinte: se você é bem mais conservador, esse nível de renda fixa e renda variável fica ali em torno de 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Se você tem um perfil mais moderado, geralmente ali ou você vai ficar em 50-50, 50 em renda fixa e 50 em renda variável, ou o máximo ali que vai acontecer é ser um 60-40 em cada um. Então 60 em renda variável, 40 em renda fixa ou vice-versa. E se você tem um perfil bem mais agressivo, você vai ter ali até 80% da tua carteira em renda variável e 20 ali ou no máximo 10% da carteira em renda fixa. Então a porcentagem de renda fixa é de fato ali bem menor. Tem perfis aí super agressivos que tem 5, 3, 2% só de renda fixa na carteira. Mas como vocês sabem, pessoal, esses números, eles devem ser ajustados primeiro de acordo com o teu nível de conhecimento e de acordo com seus objetivos, né? Você lembra? Então, por isso que eu falei, você tem que pegar esses 3 passos aqui, o 2, o 3 e 4, e trabalhar neles juntos. Eles têm que se complementar, porque um vai ser o ajuste de outro, um vai
ser a continuação de outro. Então também é importante que você não pule nenhum passo, você precisa fazer essa sequência para que você consiga definir a alocação ideal da tua carteira de renda fixa, de renda variável e de agressividade de acordo com o teu perfil e de forma que não ultrapasse ali o teu perfil, o teu nível de conhecimento. Bom, e nosso próximo passo, eu chamo esse passo de 4.1 porque ele faz parte também ali da alocação de ativos, porém é a segunda etapa da alocação de ativo, que é a forma ali de alocação mais micro da tua carteira de investimentos. E o que significa? Uma vez que você agora escolheu ali e fez a alocação de renda fixa e renda variável da tua carteira, você precisa definir quais as classes de ativos vão fazer parte da renda fixa e da renda variável e também a porcentagem. Ou seja, que tipo de ativo em renda fixa você quer na tua carteira e o nível de exposição de cada um e quais tipos de ativos de renda variável vão para a tua carteira e o nível de exposição em cada um deles. Um exemplo aqui para dar para vocês. Vamos supor que você tem um perfil moderado agressivo. Então você vai ter 20% em renda fixa e 80% em renda variável. Desses 20% de renda fixa, você vai ter que escolher o que vai fazer parte desses 20% de renda fixa. Bom, como exemplo aqui, você pode colocar, por exemplo, 10% em um ETF de renda fixa do Tesouro Americano. E esses outros 10% você pode colocar em ETFs de renda fixa europeu. Ou, por exemplo, 10% em ETF do Tesouro Americano e outros 10% você pode colocar em bonds europeus. Então, aí, ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas na Europa. É interessante essa divisão porque aí você tem renda fixa em dólar e renda fixa em euro também, que particularmente é uma divisão que eu gosto bastante. Aí depois você tem os 80% da renda variável. Então, desses 80% você pode colocar, por exemplo, eu quero 40% em ações e 40% em fundos imobiliários, ou eu quero 40% em ETFs e 40% em fundos imobiliários também. Ou você pode colocar 60% em fundos imobiliários e 20% em ações. Enfim, essa alocação, né, essa alocação em mais micro, ela vai de você, ela vai do que você gosta, do que você acha interessante, do que você acredita, do que você de fato quer para a tua carteira. Por exemplo, se você é uma pessoa que acredita muito em biotecnologia, você pode colocar ali ações de biotecnologia. Se você é uma pessoa muito insegura em relação a escolher os seus próprios ativos, por exemplo, você pode ter todos esses 80% em ETFs, que vai fazer ali para você essa exposição no mercado de valores de forma bem tranquila, bem passiva e bem mais segura do que quando você escolhe os seus próprios, as suas próprias ações. Então, assim, contanto que você faça esse planejamento de alocação, você entende o porquê que é esse nível de renda fixa, é esse nível de renda variável. Se você entende por que você está colocando 15% em ações, 20% em ações, ou 80%, 100% em fundos imobiliários, se você entende por que você fez essa escolha e se você viu, você fez a análise, você fez o cálculo e viu que essa escolha é a mais ideal para que você atinja os seus objetivos que você traçou, tudo bem, ok? Não tem certo e errado aqui em relação a essa quantidade. O único ideal aqui é que as suas escolhas e a quantidade de cada ativo que você escolheu, você fez a análise, você entende, você sabe o motivo pelo qual eles estão ali e eles estão cumprindo os objetivos que você traçou e eles respeitem também o seu nível de risco. Bom, então aqui, pessoal, é basicamente todos os passos que você precisa para entender que tipo de ativo que você deve colocar na tua carteira. Por isso que eu falei que uma vez que você entende esse processo, você nunca mais vai ficar em dúvida na hora de escolher um ativo. Nossa, será que eu escolho esse ou não? Agora você sabe se você deve escolher ou não, porque você sabe as perguntas que você tem que fazer. Agora você sabe qual que é o objetivo desse ativo. Se você precisa de um ativo que vai te ajudar a construir, a comprar uma casa daqui 2 anos, você sabe que você não pode escolher uma ação. Você sabe que você tem que escolher um título, um ativo de renda fixa. Por exemplo, se o seu objetivo é de longuíssimo prazo, 20, 25 anos, você sabe que não faz nenhum sentido ter 50, 60% da tua carteira em renda fixa, porque isso vai atrasar muito e não vai te ajudar a chegar nos seus objetivos. Então você viu aqui que uma vez que você sabe fazer as perguntas certas e você sabe os motivos dos seus investimentos, escolher os ativos corretos fica muito mais fácil, muito mais simples. Bom, e o quinto e o último passo aqui no nosso processo é você definir o quanto que você vai investir todos os meses. Então é definição do teu aporte. Para ficar mais fácil, eu gosto sempre de falar para vocês, olha, o ideal é você começar a investir ali, traçar uma meta com uma porcentagem do teu salário, tá? Por exemplo, você pode colocar, eu quero investir pelo menos 5% do meu salário. Eu falo assim, não, eu posso investir 10% todos os meses. Então a sua meta é investir
investir 10% todos os meses. Mas se sobra muito dinheiro para você todos os meses, após você fazer a sua reserva, após você pagar as suas contas, se sobra dinheiro, mais dinheiro ali no final, você pode colocar 15%, 20%, 30% ali do seu salário para os seus investimentos todos os meses. O mais interessante aqui, pessoal, nem é de fato o quanto que você vai investir. Lógico que quanto mais você investe, melhor, né? Quanto mais dinheiro você investe, melhor vai ser o seu resultado. Mas no começo, o mais interessante aqui, principalmente se você está entrando nesse mundo, não é você focar muito no valor do teu aporte, ok? Você não pode aportar muito, não fica ansioso, obcecado em querer colocar um aporte muito grande, porque você não vai conseguir ficar batendo essa meta. Então, no começo, é mais importante você desenvolver a disciplina de investir todos os meses, mesmo que esse valor seja 100 euros, tá? Sei lá, eu só consegui investir 100 euros. Não tem importância, não fica aí obcecado, triste, porque você não consegue investir 1.000 euros. Entre no processo, entre ali no hábito de todos os meses colocar 100 euros nesse processo, nessa carteira de investimentos que você acabou de criar. E depois, ao passar dos meses, você vai ajustar o seu orçamento doméstico, você vai fazer mais renda, você vai ganhar aumento de salário, enfim, você vai arrumar algum jeito aí, que eu sei que você consegue, de aumentar esse valor de aporte. Então, primeiro aqui, defina os seus aportes, mas tenha certeza que seja um aporte que você consiga se comprometer todos os meses, tá bom? O mais importante aqui não é ser o maior aporte do mundo, o mais importante é que você consiga todos os meses honrar esse aporte que você mesmo determinou para você. Bom, pessoal, chegamos no final desse vídeo. Esse foi o processo, então, esses foram os 5 passos que você vai colocar em prática para que você consiga construir a tua carteira de investimentos da forma profissional. E como eu falei para vocês, é a forma que eu uso, é a forma que os meus clientes usam na hora de fazer consultoria comigo, é a forma que eu ensino na minha mentoria e é a forma que todos os profissionais do mercado financeiro, de banco, de gestoras, de assessores, de consultores ao redor do mundo, essa é a forma que eles fazem. Todo esse processo de preparação, ok? Financeira, psicológica e de objetivos para que na hora de colocar, na hora de investir, né, na hora de escolher ali os ativos, que é a última parte, né, no caso a penúltima parte, você consiga fazer com segurança e sem ficar inseguro aí se perguntando, nossa, eu devo não investir nessa ação, eu devo não colocar 40% de ações. Bom, agora você sabe. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre como fazer a sua alocação de ativo, como construir a tua carteira de forma profissional, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E se você quer aprender a como investir na Europa também de forma profissional, como analisar ativos de forma profissional, entre em contato comigo e faça parte da minha mentoria de investimentos Eurowell. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Te vejo nos próximos vídeos.